nossa aula de hoje vai ser sobre galinha caipira melhorada. Haja visto que no estado do Amazonas não existe criadores de frango comercial, tá? Tudo isso em função da ração balanceada, que o custo é muito elevado. Então, assim, para você ter uma noção, um frango comercial produzido em Concórdia, Santa Catarina, vindo para o estado do Amazonas, ele chega muito mais barato do que um produzido aqui. Então, quando você produz o frango de corte comercial no estado do Amazonas, você não tem como concorrer com essas grandes empresas. Então, a salvação da lavoura foi a chegada dos frangos caipiras melhoradas que chegaram há 20 anos atrás no estado. Então, assim, é uma linhagem muito fácil de ser criada, né? Não exige muitas condições com relação a abrigo, tá? Então, você pode muito bem, produtor, né, fazer uma instalação de madeira extraída da própria propriedade, né? Cobertura de palha, né? Em vez de usar tela, você pode usar ripinha ou vara, né? Para você conduzir essa criação pelo um custo mais barato, tá? Então, assim, como é que vou fazer para receber esses pintos? Nós temos que ter um cuidado que na chegada desses pintos, esses animais vêm desprovidos de pena definitiva, vêm com penugem. Então, assim, essas aves, nós temos que ter cuidado com o frio, porque o que mata pinto de um dia de vida é frio. Então nós temos que fazer um abrigo, um círculo de proteção e não um quadrado, porque o quadrado tem 4 cantos, esses animais vão se amontoar e vão morrer por asfixia. Nós temos que fazer um círculo de proteção, tá? E na chegada desses animais, nós temos que preparar uma água com açúcar, né? Na proporção vai em torno de 30 gramas de açúcar para 1 litro d'água, porque esses animais vêm de São Paulo, né? Passam aí 4 horas e meia viajando, chegando até o estado, então você tem que fazer isso para amenizar mais esse estresse calórico. Após 2 horas da chegada desses animais, você vai adicionar um suplemento vitamínico, né, juntamente com uma ração balanceada, uma ração indicada, uma ração C1F1, né, uma ração comercial, tá? Daí para frente, você começa a criação, né? No 8º dia de vida, nós vamos fazer a vacina para proteger contra as doenças. Então existem 3 tipos de doenças no nosso estado que não tem tratamento, não tem cura, que seria a Newcastle, que seria a Gumboro, tá? E a bronquite. Após essa vacina realizada, você, daí para frente, é só água potável, água fresca e ração, tá? Quando esses animais atingirem a idade de 21 dias, você já libera esses animais no piquete, porque esses animais vão se alimentar de capim, de minhoca, de gafanhoto, né? E ficar ciscando, comendo pedrinhas. E em função dessa situação, você vai economizar em torno de quase 25% da ração, tá? E se falando em ração, vocês podem perguntar, podemos criar esses animais só com ração comercial? Não, nós podemos ter uma ração alternativa, né? Se eu cultivo mandioca, eu posso muito bem usar a mandioca como parte da ração, né? Aí eu vou em busca de quê? De semente de cupuaçu, né? Pupuiarana, pupunha mesmo, açaí e as frutas da época, né? E vou adicionar um pouco de sal e vou ter minha ração balanceada, né? Alternativa, com um custo muito mais baixo, tá? Então, assim, essas aves, elas não são propriamente para desova, são aves de corte, mas as fêmeas, ao completarem 4 meses e meio, elas vão estar aptas à reprodução, tá? Vão começar a desovar. Então, uma fêmea dessa, galinha caipira melhorada, ela desova por ano 180 ovos, tá? Então, você pode se desfazer dos machos para a produção de carne e ter as fêmeas para a produção de ovos, né? Para o sustento da família, né? E você pode ter uma terceira alternativa, que seria a incubação desses ovos férteis para a produção de pintinhos de um dia de vida. Porque o filho deles, que nós podemos chamar de F1, vão herdar todas as características morfológicas e fisiológicas dos seus pais, tá? Eles vão atingir o mesmo peso do seu pai e da sua mãe, tá? Então, é uma renda extra e que você pode muito bem ser muito bem sucedido na sua criação, tá? Então o mercado existe, tanto da carne de frango caipira melhorada, quanto ovos, tá? Então, assim,
É uma ave muito fácil de criar, né? O mercado está aí para absorver toda a produção, tá? E você tem uma alternativa de renda, tá? Para o sustento da família. Porque assim, a maioria dos nossos ribeirinhos, do nosso povo amazônico, eles não têm esse hábito de criar, né? Praticamente vive só do extrativismo, devido à dificuldade. Mas a dificuldade que eu percebo como instrutor do Senar Amazonas, a maior dificuldade é o conhecimento, tá? Eles não têm conhecimento, vontade eles têm, mas não têm a habilidade de lidar com os animais. Então, aí que está a diferença do Senar Amazonas, no estado do Amazonas, né? Levando conhecimento, levando informação para os nossos produtores, tá? E quando se fecha a turma de um curso, você vê a satisfação estampada nos olhos dessas pessoas que são carentes, né? Então, assim, muitos deles hoje estão criando já essa galinha caipira melhorada e estão bem sucedidos na vida, né? Como eu costumo dizer, você inicia com a criação de galinha caipira, depois você vai ter uma horta, você vai ter um pomazinho com a sua produção de citros, né? Então, vai fechar o ciclo, porque até então era monocultor. O Senar existe aqui no estado do Amazonas, né? E atende praticamente todos os municípios do estado, né? Dando assistência técnica, aliás, capacitando, né? Orientando os produtores, né? Para todo tipo de atividade dentro do setor de produção animal como produção vegetal. Então, assim, eu costumo falar que o estado do Amazonas é um estado muito rico em água, em floresta, em fauna, em flora, mas muito carente em assistência técnica, né? Então, para isso, né, e a felicidade dos produtores rurais é que existe o Senar Amazonas para atuar nessa área.